Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo das nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2021, e o título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 10, que tem o título também, O Ministério de Mestre ou doutor. Nós estamos estudando sobre os ministérios, né? Aí na palavra do Senhor. O texto dessa lição, que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, está escrito assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática, diz o comentarista, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, o Senhor chama os deles, né? E capacita com o ministério, né, de mestre, de doutor. Prosseguindo, então, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica e classe se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 28, versículo 29, também em Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, para que não fique muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. O objetivo geral da nossa lição é retratar a missão do ministério de mestre. Nós vamos retratar aqui sobre, né, essa missão do ministério de mestre ou doutor, como está dizendo aqui o comentarista. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Segundo tópico, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Nós vimos aqui o terceiro tópico, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então, o ponto central, diz o comentarista, o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Sempre lembrando que o dom ministerial é uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Na introdução, diz o comentarista, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Ao tempo em que vive, por exemplo, culturas, né? Teologia e filosofias e etc. Então, cada tempo desse aí, nós temos que estar buscando sempre no Senhor. Então, o importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos, capítulo 12, versículo 7. 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, quem desempenha esse papel exige muito de você buscar mais e mais, né, o conhecimento da palavra do Senhor. O primeiro tópico, Jesus, o mestre por excelência. Jesus, ele é esse mestre, né, por excelência. E o primeiro subtópico, o mestre da Galileia. Veja só, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Amém, queridos? Veja só, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, no ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Então, era inflamado o discurso dele, a pregação, pelo amor às pessoas. Então, as pessoas se identificavam ali, né? E chegava mesmo ao mestre. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Até os escribas, né, que eram os homens ali que escreviam as leis, eles mesmos admiravam como que Jesus ensinava, né, com autoridade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e o versículo 29, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções:
amá-lo ou odiá-lo. Então as pessoas que estavam ali ouvindo, né, Jesus, eles tinham só essa duas opções, não tinha outra opção. Era amar ele ou odiá-lo. E era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração perturbado. Então, se tinha alguém ali com o coração perturbado, quando ouvia Jesus, ele se acalmava. Então, hoje a palavra do Senhor, ela continua nos aquietando, nos dando essa graça. Segundo subtópico, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei, chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, lá onde vai falar desse encontro, desse mestre de Israel, né, que era Nicodemos, que veio ter esse encontro com esse mestre Jesus Cristo. E esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Veja só, esse mestre, né, dos judeus lá, príncipe lá dos judeus, ele reconheceu que Jesus não poderia fazer tais milagres, tantos milagres, né, se Deus não fosse com ele. Então ele reconhecendo aqui que Jesus realmente era o profeta diferente, né, o Filho de Deus. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus é chamado 45 vezes de mestre. E ele é o mestre por excelência. Terceiro subtópico, o mestre da humildade. Veja só, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Olha só, Jesus terminando ali a ceia, né? Ele tomou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxaguar-lhe com a toalha com que estava cingido. Veja só, queridos, Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Aqui no versículo 6, era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas, né, leigas. Então, um mestre judeu ali, né, se curvar para lavar os pés de uma pessoa leiga, isso não aconteceria. Mas Jesus ele veio mostrar a humildade ali, a simplicidade na prática. Veja só, queridos, Jesus era um mestre e deu exemplo aos seus discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens, isso é, se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Evangelho de João, no capítulo 6, e o versículo 63, ele continua, ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis, bem, porque eu sou, né? E ele diz aqui que ele é verdadeiramente o mestre. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, né? É isso que Jesus está ensinando, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso que Jesus disse que façais aos homens o que querei que façais a vós, né? Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15, e nós, então, dando continuação à síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em um Novo Testamento, tanto como mestre divino, quanto o mestre da humildade. Foi humilde até a morte e morte de cruz. Prosseguindo o segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vamos ver aqui então o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, né, ou igreja ali primitiva. O primeiro subtópico, uma ordem de Jesus. Vamos ver, antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado, né?
ele queria, né, ele pediu que fosse ensinar todas as nações aquilo que ele vos tinha deixado para ensinar. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Então, ali o livro de Atos dos Apóstolos registra, né, a nossa base, aqui o nosso fundamento está com os apóstolos, amém, queridos? Após a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Quando Pedro ali então ministra a palavra, né, foi cheio do poder do Espírito Santo. E isso ele tem para nós também o Senhor, né? Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, né? Jesus mesmo separou aqui, né? Ele capacitou, dotou, né, alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Então esse dom esse ministério de mestre e de doutor é uma capacitação do Espírito Santo. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, primeiro, nós temos que aprender para ensinar, né? Os nossos mestres sempre diziam que aquele que não senta para aprender também não pode estar de pé na frente para ensinar. Tem muitas pessoas que não é pastoreado e pastoreia. Tem muitas pessoas que não tem mestre e é mestre, nunca teve mestre, né? Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Vamos ver aqui então, o texto de Atos, no capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse novo convertido, eles continuavam aqui aprendendo, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, sempre ali aprendendo mais e mais. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, né? Aqui, Atos capítulo 2, agora no versículo 43, a doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensino de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, nós vemos aqui que esses apóstolos, eles ministravam, né, o ensinamento de Cristo constante, né, dado aos novos crentes que eram integrados ali no meio da igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, terceiro subtópico, o ensinamento persistente. Nós vemos aqui os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. De qual colégio? Aqui está em Atos, capítulo 5, versículo 42. Também refere aqui em Atos, capítulo 2, versículo 40 e 41. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Então começou ali nos lares, as pessoas iam pregando para os outros, sempre pregando o quê? A doutrina dos apóstolos que Jesus deixou. Falando aos anciões de Efésio, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 20 e o versículo 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Então esse ministério é necessário. E Deus, ele deseja levantar mestres, doutores, né, para fazer esse ide
do Senhor. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, nós vimos aqui o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Então, olha só, esse ministério, a palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra. Glória a Deus. O terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Veja só, primeiro subtópico, uma necessidade urgente na igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Deus ainda procura esses vocacionados para esse ministério. Amém, queridos? Não são todos os que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Então, Deus concedeu à sua igreja mestre e é preciso que ela invista neles também. Então, quase que não vê esse investimento nesse mestre, né, nesse doutor, nesse aprendizado, né, para poder trazer um bom ensinamento para a igreja. Então, ali esses que têm esses dom de ministério, de mestre, então eles começam ali individualmente mesmo fazer os seus estudos, né? Não é muito abraçado pelos ministérios, pelos pastores, pelas igrejas, né, dos últimos dias, né? E muitas das vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, aí aparecem, né, os falsos mestres, né? E olha só, queridos, esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos e também para desmascarar os falsos ensinos. Veja só, Efésios capítulo 4, versículo 14, Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, nós vemos aqui, muitas das vezes a gente se depara, assim, muitas das vezes se depara porque a gente vai buscando na palavra do Senhor e buscando esse conhecimento, de repente vem pessoas ministrar que está totalmente fora ali do que está na palavra do Senhor, e você, como um presbítero, como um mestre que está sempre observando a palavra, você fica até com as mãos atadas, que você não pode falar nada. Segundo subtópico, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Então, toda a vida nós vamos ser discípulos de Jesus. Nós vamos estar aprendendo. Porque quem é de nós que chegou ao conhecimento total das coisas, né? Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Então, quem ensina, estamos amadurecendo essas pessoas na fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo, quanto para quem está discipulando. Então, o aprendizado é contínuo, tanto quem está ensinando, como quem está ali aprendendo, nunca vai ter, né, que aprender tudo. A gente vai estar sempre aprendendo mais e mais do Senhor. Então, o aprendizado nosso no Senhor, amados, é contínuo, né? Glória a Deus. Terceiro subtópico, requisitos necessários ao mestre. Vemos aqui, então, apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Então, isso aqui é muito importante, né? Você que está aí, né? Nós que estamos aqui aprendendo, assistindo, nós observar aqui, né, quais são os requisitos importantes, né, para esse ministério de mestre na nossa época. Vê aqui a letra A, um salvo em Cristo. Essa pessoa tem que ser um crente salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Então, esse vocacionado para esse cargo, ele não pode turtubiar, ele não pode duvidar da salvação nossa em Cristo Jesus. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo
que ensinam. Existe pessoas que não creem no que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Amém, queridos? Por isso que essa pessoa, ele tem que crer no que ele está pregando. Por isso eu creio na palavra do Senhor. Amém, amados? Mas os requisitos, queridos, para reconhecer esse vocacionado com ministério de mestre, do nosso tempo agora, né? Letra B, o hábito de ler. Então, essa pessoa tem que ter esse hábito de ler, né? Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Dizem, né, que no nosso país o povo não gosta muito de ler, né? É um problema cultural, então, a leitura. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lemos? Nós temos que ler para poder ensinar. O hábito da leitura era levado a sério ao ministério do apóstolo Paulo, né? 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 também. Mais um exemplo para quem é vocacionado, né, com dom de mestre nos nossos últimos dias, letra C, preparo intelectual. Tem que ter um preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Tem que ler a Bíblia, temos que entrar na Bíblia mesmo, né? Considerando este livro mileniar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas e exegéticas e etc, né? Então nós temos que conhecer pelo menos básico, né, aqui desses estudos, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Por que nós temos que ter os conhecimentos? Para a gente não fazer, né, apelações fantasiosas, né? Apresentando como se fosse da palavra de Deus e quando está na palavra de Deus, né, amados? Então, por isso, esse é um dos exemplos também que tem aqui para a igreja de hoje reconhecer aquele que tem essa vocação de mestre. Mais um exemplo para o vocacionado mestre da igreja dos últimos dias. Letra D. Um coração em chamas. Tem que ter esse coração em chamas para a palavra do Senhor. Martin Longine diz que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo, né? Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiro com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos capítulo 3, versículo 12 ao 26. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente, porque esse discipulado ele tem que permanecer, queridos. Terminamos aqui a lição de número 10. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.